Gente, coloquei essa imagem que é o corpo espiritual se desprendendo temporariamente do corpo material. Primeira coisa a considerar: o corpo humano é matéria, e matéria, segundo a ciência moderna, é energia condensada. Outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil. Porém, hoje, sabendo que matéria é energia condensada, e se o corpo é matéria, o corpo também é uma forma de energia. Então, está correto dizer que o corpo humano também é energético, mas uma energia condensada, que é a matéria, interpenetrado por corpos sutis, né, que em determinadas condições podem se desprender para fora da matéria. Definitivamente na hora da morte, quando os batimentos cardíacos param, e logo depois o cérebro morre. O campo energético do corpo desliga e aí, de dentro para fora, o corpo espiritual é ejetado definitivamente. Existem saídas do corpo em condições muito extremas, como coma, onde o metabolismo está muito baixo e as ondas cerebrais estão muito baixas. Existem também as EQMs, experiências de quase morte, onde as pessoas têm paradas cardiorrespiratórias e o médico consegue trazê-la de volta antes que o cérebro morra. São experiências mais ou menos no limite. Existem experiências também a partir de estados alterados da consciência, como alguém tentando meditar, né, as ondas cerebrais já mais baixas e o metabolismo mais baixo, ela tentando meditar acaba cochilando. E neste cochilo, o sono até, o campo energético se expande, ela pode experimentar uma saída do corpo, não na meditação, mas é porque ela caiu no sono enquanto tentava meditar e o padrão de ondas cerebrais foi lá embaixo. Também pode ocorrer durante um transe hipnótico ou um transe mediúnico, onde há uma manifestação mediúnica e, ao mesmo tempo, o corpo astral do médium se solta para outro plano. Então, tem várias situações variáveis, vamos chamar assim, das saídas do corpo. Porém, existe uma situação em que o metabolismo desce de forma natural e controlada pela natureza nos vários ciclos do sono, que é o sono de todas as noites. Repara, vocês vão encontrar na literatura de saídas do corpo relatos de médiuns narrando saída do corpo, meditadores que dormiram e acabaram saindo do corpo, pessoal da apometria, um monte de gente. Porém, quantas pessoas meditam no planeta? Poucas. Quantas estão com a mediunidade ostensiva trabalhando? Não muitas. Agora, quantas pessoas dormem? Todas. Então, 99% dos relatos de saídas do corpo é durante o sono, porque é um momento do dia que a pessoa se permite mais horas de relaxamento. Então, pode ocorrer em estados alterados, mediúnicos, anímicos, meditativos. Porém, a média dos relatos claramente explicitada na literatura internacional de projeção astral por vários autores mostra que a maioria dos relatos é durante o sono. Então, todas as pessoas dormem. Pessoas de bem, pessoas canalhas, todos dormem. Então, dormir é uma coisa genérica. A luz do sol ilumina todo mundo, ilumina a pessoa boa, ilumina o canalha. A natureza não é boa ou ruim, ela é geral. Nós estamos inseridos na natureza. Então, se alguém vai deitar, o metabolismo dela desce, as ondas cerebrais descem e o campo energético se dilata, permitindo uma soltura temporária. Isto não tem moral, porque dorme a pessoa do bem, dorme o canalha, e a saída é inevitável. Então, isso mata um mito que se dizia antigamente que só sairia do corpo quem fosse da luz. Não é verdade. A morte é uma saída do corpo, e tem pessoa pilantra que desencarna, ela sai, ela não é da luz. Agora, a condição extrafísica inerente à saída varia de pessoa para pessoa, é claro, porque o campo espiritual dela reflete o que ela pensa e o que ela sente. E alguém ruído de intenção, ao sair, tende a se ver em manifestações mais grosseiras, mas não impede a saída, que é uma capacidade latente de todo mundo e não tem moral. E aquela velha história de que só sairia do corpo quem fosse médium ou iniciado numa fraternidade esotérica, cai por terra totalmente, você olhando a literatura de saídas do corpo, projeções de gente que nem sabia o que era aquilo. Eu mesmo, com 15 anos, espontaneamente, comecei a ter essas saídas, não era médium, não era iniciado em coisa alguma. Isso aí ficou no imaginário popular. Porém,
Um médium responsável, se ele tem uma saída, ele vai usar aquilo para fazer o bem. Um iniciado num nível legal, ao sair do corpo, ele vai aproveitar a experiência para crescer. Então é esta que é a diferença. A saída é de todo mundo, porém a qualidade da saída e daquela manifestação vai de acordo com cada um também. Então, uma saída do corpo é algo humano, natural. Um dia você entrou, um dia você sai pela morte. Porém, existem saídas temporárias e é isso que ganhou o nome de experiências fora do corpo, projeção da consciência, projeção astral, viagem astral, desprendimento espiritual, desdobramento espiritual, voltinha no além, voadinha no astral, passeio do lado de lá. Os nomes variam de área para área. Vamos chamar apenas aqui de projeção, no sentido daquilo que está dentro, a parte espiritual, se projetar de dentro para fora. E essa parte espiritual que se projeta, ela ganha vários nomes também ao longo das diversas culturas: corpo espiritual, corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo de luz, corpo extrafísico, astrosoma e daí por diante, tá bom? Eu vou chamar aqui de corpo espiritual só para facilitar, mas não tem conotação religiosa na expressão, é só para facilitar o entendimento mais claro. Vamos lá, Iago. Tá, e aqui, não vou explicar porque a gente já falou isso tantas vezes, o elo energético, que é o cordão de prata, interligando os 2 corpos. Já tivemos aqui programas falando claramente disso, vários, inclusive o primeiro programa foi que a gente fez foi sobre saídas do corpo, não foi? Você podia botar o link dele aí, tá? O Iago vai botar um link em que eu falo sobre saídas do corpo de uma forma técnica. Acho que foi o primeiro programa. Hoje eu quero passear sobre o tema da saída do corpo como um mosaico com várias imagens. E é claro que vários de vocês já viram essas explicações, mas aqui eu estou colocando em aberto de uma outra maneira, conectada às outras imagens, uma abordagem mais livre para facilitar, principalmente para aqueles que estão iniciando o tema. Pode passar. Foi o segundo programa, Wagner. Segundo programa, então coloca o link lá. Sim. Ele vai colocar o link aí para vocês. Bom, é claro que quando um ilustrador ou desenhista desenha a parte espiritual, ele vai ter uma licença poética de colocar algo lúdico, diferente, como é a percepção de um artista. Então, muitas vezes, o corpo espiritual, ele é ilustrado de uma forma, assim, imaginativa. Então, por exemplo, essa ilustração que vocês estão vendo é do Cláudio Gianfardoni, meu amigo, que já esteve aqui no programa comigo ano passado, que fez comigo o livro Flama Espiritual, e ele fez para representar o corpo espiritual, pode olhar, um corpo humanoide com 2 asas, e lá embaixo o chakra da base e em cima o chakra coronário. Então ali ele está simplesmente, de forma lúdica, colocando o corpo espiritual com asas no sentido de algo que transcende o limite da gravidade aqui, não é que tenha asas. Então, quando você vê um artista fazer uma ilustração, dá o desconto da licença poética, não pega ao pé da letra. Às vezes aquilo é simbólico. As asas ali são apenas uma metáfora de um campo sutil que a gravidade não consegue achatar no solo e que naturalmente flutua e voa. Pode passar. Bom, aqui é uma imagem em que por detrás do rosto tem uma luz. O Iago, eu pedi para montar essa imagem aqui pelo seguinte: se a gente olha uma pessoa deitada, você vai ver o rosto físico da pessoa. Porém, se uma presença espiritual extrafísica olha, ele não está vendo a parte física, ele está vendo a parte energética dentro da física. Então, se alguém olha para a gente, pode ver o rosto físico, mas vai ver o para-rosto ou o rosto espiritual atrás, que é uma forma de luz. Então, quando um mentor espiritual olha a gente, ele vê se o campo espiritual está aceso dentro da cara ou da cabeça. Se o mentor olha e o campo está apagado, ele já sabe que a pessoa está sem lucidez. Se ele olha e vê que o campo está aceso, essa pessoa tem um propósito melhor, uma boa capacidade de saída e ficar lúcida. Então, isso é um detalhe que não aparece em livro. Se você fosse um mentor Iag e olhasse o corpo, você vendo uma luz por detrás do rosto, você fala: essa pessoa leu algo antes de deitar, ou ela meditou, ou ela orou, ela está pronta para passar para um plano luminoso. Se você olha e vê uma aura escura em volta da cabeça e a escuridão dentro, essa pessoa já está apagada antes da saída, cara.
Então eu acho que esse dado é importante, porque eu acho que eu nunca tinha comentado isso em live alguma, estou usando a imagem para vocês saberem que a gente está visto. Ô Iago, eu tenho falado muito também uma coisa, é a clarividência. Quando você vê, você também é visto. Quase ninguém considera isso, né. Então muita gente quer clarividência, "Ah, eu vou ver", mas aquilo que você vê também te vê. E aí as pessoas não querem a consequência, e acha que vai ver só coisinha brilhante. Nesse planeta do jeito que é, você vai ver muita coisa estranha. Essa madrugada mesmo, pessoal, eu a primeira parte da madrugada, para mim foi muito pesada. Fui levado, Iago, para desmanchar um trabalho de magia pesada, cara, que eu não sei para quem nem aonde, e lidar com os obsessores que estavam fazendo isso. Tinham outras pessoas fora do corpo, de outros lugares, que eu não sei quem é, éramos uma equipe para desmanchar um trabalho de uma equipe de obsessores, obsessores assim, cara, pesados, maldosos mesmo, e a gente com passe concentrado até desfazer. Mas é um peso. Eu não estava projetado em Orion, nem nas Pleiades. Eu estava num trabalho de desobsessão, cara, e eu trabalho com isso há anos. Aí me aparece alguém que mal inicia. Eu posso ir às Pleiades? Pode, mas primeiro vamos ralar cá embaixo um pouco. Há uma leviandade muito grande, Iago, por parte de pessoas que não conhecem o tema. Ah, você tem uma técnica aí? Primeiro, você está preparado? Tem estrutura para aquilo? Estudou o tema? A maioria não quer, a maioria hoje na internet você encontra cada absurdo. Né? Alguém tem uma técnica aí? Eu ouvi dizer que se eu sair do corpo, eu vou conhecer os mistérios das galáxias. Cara, é um imaginário burro até, né, sem nível, as pessoas não pesquisam. Quando você fala em estudar um pouco, o pessoal corre. Não há como você avançar sem aprofundar, como é que você vai desenvolver um troço que você não conhece, cara? E as consequências, né? Vamos lá.